Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro do ano do Senhor de 2024. O evangelho desse dia é de Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Escândalo, de onde vem nossa palavra escândalo, é a palavra de origem grega que significa armadilha, armadilha posta no caminho, ou então um obstáculo posto propositadamente no caminho para fazer alguém cair nele ou por causa dele. O nosso evangelho de hoje é um alerta de Jesus aos discípulos contra o escândalo intencional e que desestimularia ou impediria alguém de progredir na fé e no seu seguimento. No versículo 1, Jesus diz: é inevitável que aconteça escândalo. Jesus mesmo foi um escândalo para os seus contemporâneos. Continuando o texto: mas ai daquele que produz escândalos. A resistência ao perdão ou a incapacidade de perdoar são considerados como obstáculos, como escândalo, que fazem outros abandonarem a comunidade cristã. A igreja, a comunidade dos fiéis, é comunidade dos reconciliados, dos que são salvos e redimidos pelo Senhor. Como tal, a igreja deve ser marcada pela disposição permanente de perdão. Por isso Jesus diz: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. O perdão não é, para o cristão, uma atitude esporádica, mas um modo de viver e de se situar diante dos outros. Diante de tal exigência, os apóstolos suplicam pela fé, capaz de responder a essa exigência do amor fraterno, que é o perdão. É a fé que enraiza a pessoa em Deus e faz viver a vida de Deus pela graça do Espírito Santo derramado em nossos corações. Em razão do dinamismo próprio da ação do Espírito Santo, a fé possibilita viver o que aos olhos do mundo poderia parecer impossível, a saber, perdoar e aceitar o perdão. Eu receio que as pessoas do nosso tempo
alimentem, sempre foi, mas hoje talvez com alguma particularidade, as pessoas do nosso tempo, ao invés do perdão, alimentam o desejo de vingança e o revanchismo. Isso destrói a pessoa e destrói o outro. Essa atitude traz em si um dinamismo letal. O nosso mundo precisa de perdão, de reconciliação, precisa de sinceridade, de honestidade, precisa de bondade, precisa de uma atitude de empenho em favor do bem comum de todas as pessoas. A igreja nós precisamos ser testemunha da misericórdia de Deus, da capacidade de compreender a fraqueza do ser humano e de ajudá-lo a caminhar, guiado pelo Senhor. No refrão do salmo da liturgia de hoje se canta: conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Perdoar é o caminho para a verdadeira vida. Perdoar. Não para a minha vida, mas para a vida de todos. Perdoar, reconciliar-se, é criar pontes de verdadeira amizade, capaz de frear o espírito de vingança que infelizmente e enigmaticamente habita o coração do ser humano e que está na raiz de tantas contendas e das guerras horrendas que nós temos assistido no nosso mundo. Que Deus nos abençoe e nos permita ser, de fato, reflexos da bondade, da compaixão, da misericórdia e do perdão de Deus em meio ao nosso mundo, marcado, como eu disse, por tantas divisões, onde às vezes a gente tem a impressão que efetivamente impera o espírito de vingança. Que o nosso testemunho faça o amor vencer o ódio. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.